Boa tarde, pessoal. A aula de hoje é sobre o tema do Teorema do Valor Médio. Este é um dos grandes teoremas, um dos grandes resultados do cálculo diferencial, e esse material é baseado na seção 4.1 do livro do Stewart. Bom, antes da gente enunciar o Teorema do Valor Médio, a gente vai enunciar um outro teorema, um outro resultado, que, na verdade, a gente vai ver que o Teorema do Valor Médio é decorrente, facilmente decorrente desse outro resultado. Esse outro resultado é como se fosse o caso particular do Teorema do Valor Médio, e ele se chama Teorema de Rowley. O Teorema de Rowley, então, diz o seguinte: seja f uma função do intervalo fechado AB em R. E suponha que f seja uma função contínua. Então, f é uma função que é contínua no intervalo fechado. Suponha que f seja diferenciável no intervalo aberto. Lembra que eu não posso falar de diferenciabilidade nas pontas, nos extremos A e B, da feita que não tenho espaço para calcular a derivada. Por quê? Porque eu não tenho como calcular certos limites laterais dos quocientes de diferenças em A e em B. Eu não posso me aproximar de A pela esquerda e eu não posso me aproximar de B pela direita. Bem, então eu vou supor que existe a derivada em todos os pontos no intervalo aberto AB. Suponha ainda que o valor de f nos extremos A e B seja o mesmo. O teorema de Rowley conclui, então, que existe um ponto no intervalo aberto AB onde a derivada é zero. Existe necessariamente um ponto onde a reta tangente é horizontal. Bom, vamos argumentar o teorema de Rowley. Então, primeiro, tem duas possibilidades. Você já sabe que os valores de f são iguais nas pontas, nos extremos do intervalo, em A e em B. f de A é igual a f de B. Então, ou você tem que todos os outros valores são iguais a f de A e f de B, isto é, f de A igual a f de B igual a f de x, para todos os valores de x entre A e B. Ou seja, f é constante. Então, ou você tem f constante, e nesse caso a sua derivada é zero em todos os pontos do intervalo, a reta tangente horizontal, porque é uma função constante, ou então f não é uma função constante. Então, em outras palavras, ou a função é constante, ou a função não é constante. Se a função não é constante, da feita que uma das hipóteses é que f era contínua no intervalo fechado, então a gente já sabe, pelo teorema do valor extremo, que f tem que assumir o seu máximo e o seu mínimo global dentro do intervalo fechado AB. O valor máximo global e o valor mínimo global são assumidos dentro do intervalo fechado AB. Tá? E esse máximo e esse mínimo não podem ser iguais, porque se o maior valor possível e o menor valor possível forem iguais, a função tem que ser constante. Tá? Bom, esse máximo e esse mínimo não são iguais e um dos dois tem que estar no aberto. Tá? Por quê? Porque nos extremos tem o mesmo valor. Então, se esse valor for máximo, é porque o mínimo está dentro do intervalo. Se esse valor for mínimo, é que o máximo está dentro do intervalo. E esse valor, f de A igual a f de B, pode também não ser nem máximo e nem mínimo, caso em que o máximo e o mínimo são assumidos dentro do intervalo. O que quer que aconteça, eu garanto que pelo menos um desses valores extremos globais cai no intervalo aberto. E aí, pelo teorema de Fermat, a derivada é zero neste ponto. No ponto que é valor extremo da função f, valor extremo global, e que está no intervalo aberto. Então, aqui está o desenho que vai junto com o teorema de Rowley. Eu tenho uma função f é contínua no intervalo fechado e assume os mesmos valores nos dois extremos do intervalo. Bom, aí se ela sobe num pedaço do intervalo, ela tem que descer, ela pode até subir e descer direto, tá? Mas vai ter que ter um ponto aqui onde a reta tangente é horizontal, porque ela tem que voltar para f de b. Pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer muitas vezes, muitas curvinhas aqui no meio, tem muitos morros e muitos vales, mas
pelo menos um morro ou um vale ela vai ter que ter. Ou ela é simplesmente a função constante. É isso que o teorema de Rowley está dizendo para a gente. Bom, eu vou mostrar para vocês uma aplicação assim bem maneira do teorema de Rowley. Vamos olhar para a equação x ao cubo mais e elevado a x mais 2 igual a zero. E eu quero me perguntar quantas raízes tem essa equação. Então, a primeira resposta é assim, eu sei lá, né? Como é que eu vou saber? Ah, mas de fato, usando as ferramentas do cálculo, tem como saber. A resposta é, essa equação tem uma raiz e exatamente uma raiz. Não tem mais do que uma raiz. Olha para a função f de x, que é x ao cubo mais e elevado a x mais 2. Em x igual a zero, essa função vale zero ao cubo mais e elevado a zero mais 2. E elevado a zero é 1, 0 mais 1 mais 2 é 3. É positivo. Em x igual a menos 2, eu vou ter menos 2 ao cubo, mais e elevado a menos 2, mais 2. Esse menos 2 ao cubo devia estar aqui entre parênteses. Menos 2 ao cubo, mais e elevado a menos 2, mais 2. Menos 2 ao cubo é igual a menos 8. E elevado a menos 2 é um número que é positivo e menor do que 1. Então, esse resultado aqui é menor do que 3. Portanto, essa soma é menor do que menos 8 mais 3, que é igual a menos 5, que é negativo. Então, como essa função é obviamente contínua na reta toda, em particular no intervalo 0, menos 2, numa ponta você tem um número positivo, na outra você tem um número negativo, então tem que passar pelo zero pelo teorema do valor intermediário. Então, achamos pelo menos uma raiz. Será que tem outra raiz? Olha para a derivada. F' de x é 3x ao quadrado mais e elevado a x. O 2 aqui, quando você deriva, dá zero. Então, e esse número aqui, como é o quadrado de x, isso aqui é sempre maior ou igual a zero. E e elevado a x é sempre maior do que zero. Então, esta soma é um número positivo, nunca é zero. Se você tivesse duas raízes, então a função f de x seria zero numa raiz e zero na outra raiz também. Teria que ter um ponto onde a derivada se anulasse. Novamente, você seria zero num ponto da reta e zero num outro ponto da reta. Tá? Então, você teria o mesmo valor em dois valores diferentes da reta. E, portanto, teria que ter uma reta tangente horizontal, um ponto de derivada zero. Não tem, então não pode haver duas raízes, é óbvio que não pode haver três, quatro, etc. Só pode haver uma raiz. Então, a resposta a quantas raízes tem essa equação? A resposta é exatamente uma. Tá? Maneiro, né? Finalmente, agora nós podemos considerar o teorema do valor médio, que é o tema mesmo da aula de hoje. E a gente vai ver que ele é uma extensão bastante natural do teorema de Rowley, ou seja, que o teorema de Rowley é um caso particular do teorema do valor médio. Bem, as hipóteses do teorema do valor médio são as mesmas que as hipóteses do teorema de Rowley. Diz assim, seja f uma função no intervalo fechado AB, a valores reais, contínua, e suponha que f seja diferenciável no aberto AB, ou seja, que dê para calcular a derivada de f em todos os pontos entre A e B. Então, existe um ponto C, um número C, no intervalo aberto AB, tal que este quociente de diferenças específico aqui é a derivada de f nesse ponto C. Veja, esse aqui é o quociente de diferenças referente justamente aos extremos A e B. F de B menos F de A sobre B menos A. É a diferença dos valores de f nos extremos dividido pela diferença dos extremos, a distância dos extremos. Esse quociente de diferença é a derivada de alguém. É isso que diz o teorema do valor médio. Prestem bem atenção que o teorema do valor médio não diz que todas as derivadas são iguais a quocientes de diferença. Não. As derivadas são limites de quocientes de diferença. O que o teorema do valor médio diz é que
O quociente de diferença relativo aos extremos do intervalo é a derivada num ponto interior ao intervalo. É exatamente igual à derivada no interior do intervalo. Tá? Bem, em que medida que o teorema de Rowley é o caso particular do teorema do valor médio? Bom, a hipótese adicional do teorema de Rowley, que não existe aqui, é que f de b é igual a f de a. É que o valor da função f nos extremos do intervalo é o mesmo. E, portanto, essa diferença seria igual a zero, neste caso particular. Eu estaria dizendo que existe um ponto no intervalo aberto em que a derivada é zero. Isso é exatamente o que diz o teorema de Rowley. Então, o teorema do valor médio é uma extensão, tá? Ele é um a mais do teorema de Rowley. Antes de discutir a argumentação do teorema do valor médio, vamos ver como é que é o desenho associado ao teorema do valor médio. Então, eu tenho aqui uma função cujo gráfico é essa coisa em verde, tá? Isso aqui representa o gráfico de y igual a f de x, contínua no intervalo fechado AB, diferenciável no aberto AB. Aí eu olho para o coeficiente angular da reta secante passando por A, f de A, e B, f de B. Isso aqui é f de A e esse aqui é f de B. Essa reta secante ela tem como coeficiente angular f de B menos f de A sobre B menos A. Então, o que diz o teorema do valor médio? Diz que tem uma reta tangente que tem o mesmo coeficiente angular. Em outras palavras, existe uma reta tangente ao gráfico que é paralela a essa reta secante. Geometricamente, é isso que diz o teorema do valor médio, que se você tem uma função contínua no intervalo fechado, diferenciável no intervalo aberto, você olha para a reta secante ligando a f de A a B, f de B, então tem uma reta tangente ao gráfico que é paralela a esta reta secante. Para argumentar o teorema do valor médio, a partir do teorema de Rowley, o que a gente faz é considerar justamente a diferença da função com respeito a essa reta secante. Então, eu olho em cada ponto x, eu olho para o y igual a f de x, menos o valor correspondente na reta secante. Eu vou olhar para todas essas diferenças aqui. Evidentemente que nas pontas a diferença é zero, da feita que f de x coincide com o valor da secante, da reta secante, entre f de A e f de B. Tá? Então, aí eu vou dizer então que existe um ponto entre A e B, onde a reta tangente é horizontal com respeito a essas diferenças. Bem, como é que isso aqui se dá na prática? Eu escrevo g de x igual a f de x menos o y da secante. O y da secante seria o valor da ordenada ao longo da reta secante, que é o quê? F de A mais F de B menos F de A sobre B menos A vezes x menos A. Se eu tomasse y igual a f de A mais f de B menos f de A sobre B menos A vezes x menos A, então, em x igual a A, você passa por f de A, e em x igual a B, você passa por f de B. Porque em x igual a B, você teria o quê? F de B menos f de A, da feita que o B menos A cancelaria com esse B menos A, você teria f de B menos f de A mais f de A, ou seja, f de B. Então, em x igual a B, essa expressão toda vale f de B. E x igual a B, essa expressão daqui vale, obviamente, f de B. Então, g de A é igual a zero, porque se você substituir x igual a A nessa expressão, esse pedaço da expressão se anula, sobra f de A, e você teria f de A menos f de A, que é igual a zero. G de B, eu acabei de argumentar que a expressão que tem dentro desse colchete laranja é igual a f de B, se você substituir x por B. E, portanto, aqui você teria f de B menos f de B, que também é igual a zero. Então, pelo teorema de Rowley, existe um ponto intermediário entre A e B em que a derivada é igual a zero. G' de C é igual a zero. Vamos ver isso aqui em mais detalhe. Esmiuçando o que eu acabei de falar, olha só, g de x então é f de x menos o valor ao longo da secante, f de A mais f de B menos f de A sobre B menos A vezes x menos A.
Ou seja, abrindo isso daqui, passando esse menos, distribuindo dentro desse colchete, você ganha f de x menos f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a, fração toda com sinal de menos na frente da fração, vezes x menos a. Avalia isso em x igual a g de a é igual a f de a menos f de a, e isso tudo aqui é zero, porque quando você bota x igual a aqui, você fica com zero vezes alguma coisa. Então, f de a menos f de a aqui é zero. Agora bota x igual a b. G de b é f de b menos f de a menos. Aqui você bota o parênteses, aqui é f de b menos f de a, sobre b menos a vezes b menos a. E esse b menos a cancela com esse b menos a. Numerador e denominador serão o mesmo. Então, é f de b menos f de a menos f de b menos f de a, ou seja, é zero também. Então, pelo teorema de Rowley, existe um número C no intervalo aberto AB, onde G' é zero. A derivada de G é igual a zero. Quanto vale a G' de X? Vamos calcular a G' de X. Então, a derivada de F, que é F' de X, menos o F de A é uma constante, derivada é zero. E aqui você tem uma constante vezes x menos a. Então, você só tem que derivar esse x menos a. E a derivada de x menos a é 1. Então, é 1 vezes essa constante, ou seja, f' de x menos a constante, que é esse quociente de diferenças entre a e b. F de b menos f de a dividido por b menos a. Então, existe o ponto C, de acordo com o teorema de Rowley, em que isso daqui é igual a zero. Ou seja, existe um ponto C, onde f' de C menos f de b menos f de a sobre b menos a é igual a zero. Isso é exatamente o que diz o teorema do valor médio, porque então f' de C vai ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Por exemplo, vamos usar o teorema do valor médio para argumentar que a raiz de 1 mais x é menor do que x sobre 2 mais 1, para x positivo. Então, você considera a função f de x, que é a raiz de 1 mais x. Sua derivada é 1 sobre 2 raiz de 1 mais x. A derivada da função raiz vezes a derivada que tem dentro, que é 1. Pelo teorema do valor médio, f de x menos f de zero sobre x menos zero é a derivada de f em algum ponto C entre 0 e x. Veja, o teorema do valor médio fala de A e de B, mas A e B pode ser qualquer coisa que seja interessante para a gente. No caso, eu estou tomando 0 e x. Então, raiz de 1 mais x menos 1 sobre x, pelo teorema do valor médio, é igual a f' de C, 1 sobre 2 raiz de 1 mais c, para algum c entre 0 e x, maior do que 0, menor do que x. Se c é maior que 0, 1 mais c é maior que 1. E, portanto, esse número daqui é 1 meio vezes um número, vezes 1 sobre um número maior que 1. 1 sobre um número maior que 1 é um número menor que 1. Esse número daqui é menor do que 1 meio. Portanto, eu concluo que a raiz de 1 mais x menos 1 sobre x é menor do que 1 meio. X é positivo, eu posso multiplicar de ambos os lados da desigualdade por x, não altero o sinal da desigualdade. Raiz de 1 mais x menos 1 é menor do que x sobre 2. E, portanto, passando esse menos 1 para o lado direito, raiz de 1 mais x é menor do que x sobre 2 mais 1, que era exatamente o que a gente queria argumentar. Bem, o próximo resultado é um resultado extremamente importante para o cálculo e vai se provar extremamente relevante no que vier a seguir no cálculo 1. É um teorema que diz assim, e é decorrência imediata também do teorema do valor médio. Suponha que você tem uma função no intervalo fechado, contínua, tal que dessa vez ela não somente é diferenciável no aberto, mas a derivada é igual a zero para todos os pontos no aberto. Então, eu só sei a respeito de f, que f é contínua no intervalo fechado e que a derivada é zero no intervalo aberto. Então, obrigatoriamente, f é constante. Ah, professora, a gente já não sabia isso? Que a derivada da constante não é igual a zero? Sim. Você sabia que se a função é constante, a sua derivada é zero. O que nós estamos dizendo aqui é o contrário. Se a derivada é zero, então a função é constante. A gente está adivinhando informações sobre a função, sabendo informações sobre a derivada. Esse é que é o grande lance diferente desse resultado. Como é que é o argumento?
Bom, o argumento é usando um negócio que nós matemáticos chamamos de redução ao absurdo, ou prova por contradição. A gente vai fazer uma hipótese e a gente vai chegar à conclusão que essa hipótese é inviável porque levaria a uma contradição. Tá? Então, vamos supor que a função não seja constante. Tá? A gente vai concluir que isso não é possível, a função não ser constante. Então, ela tem a obrigação de ser constante. Então, se ela não é constante, então é possível achar um par C e D de números diferentes dentro do intervalo AB em que os valores da função em C e D são diferentes. Por quê? Porque se para todo par o valor é sempre o mesmo, a função é obrigada a ser constante. Tá? Então, se ela não é constante, é porque você acha um par com valores diferentes da função nesses dois números, C e D. Bem, ou seja, conseguiremos achar C e D diferentes, C e D dentro do intervalo aberto AB, de modo que o valor de f em C e o valor de f em D são diferentes. Mas pelo teorema do valor médio, se você olha para o quociente de diferenças entre C e D, f de D menos f de C sobre D menos C, esse quociente dá exatamente a derivada da função f em algum ponto intermediário entre C e D, para algum C, Z entre C e D. Por hipótese, em todos os pontos do intervalo aberto, f' de x é igual a zero. E o Z certamente está no intervalo aberto, porque ele está entre C e C e D já estão no intervalo aberto. Então, por hipótese, f' de Z é igual a zero. Só que como é que você pode ter esse lado direito igual a zero, sendo que f de D menos f de C não são iguais a zero, porque f de C e f de D são diferentes? É claro que o denominador também não é igual a zero, porque C e D são diferentes. Então, você não pode ter a derivada igual a zero e esse quociente de diferenças diferente de zero. Portanto, isso aqui é um absurdo, né? E a gente acabou de provar que essa hipótese da f de x não ser constante é inviável. Logo, a f de x tem que ser constante. O último resultado que eu vou discutir da aula de hoje, depois na atividade síncrona, eu vou simplesmente desenvolver exemplos e aplicações dessas coisas que a gente discutiu durante a aula, dessa parte teórica. O último resultado é esse corolário do resultado anterior e diz o seguinte: se você tiver duas funções f e g do intervalo fechado AB em R, mesmo intervalo, tais que ambas são contínuas, então contínuos no intervalo fechado, e que têm a mesma derivada, não somente ambas são diferenciáveis, mas elas têm exatamente o mesmo valor de derivada para todo x do intervalo aberto, então elas diferem por uma constante, ou seja, f de x é igual a g de x mais uma constante, mais um número fixo. O argumento é muito simples. Você olha justamente para a diferença f de x menos g de x. Então, por hipótese, para essa diferença h de x, você tem, ela vai do intervalo fechado em R, ela é contínua, porque a diferença de duas funções contínuas é contínua, e a derivada, ela é diferenciável no aberto, e a derivada dela vai ser igual a zero, porque a derivada de h de x vai ser f' de x menos g' de x, que por hipótese é igual a zero em todo o intervalo aberto. Então, a derivada de h em x é igual a zero para todo x no intervalo aberto. Pelo teorema anterior, h de x é constante. Se f de x menos g de x é igual a constante, você passa esse menos de g de x para o lado direito e você conclui que f de x é igual a g de x mais uma constante. Então, este é o argumento, acabou. É só isso. Tá? Agora, esses dois fatos, o teorema anterior e este corolário, são particularmente interessantes porque a gente está extraindo informação sobre função a partir apenas de conhecer informação sobre a derivada. Até agora, a gente extraía a informação da derivada conhecendo a função. Então, a partir do conhecimento da função, a gente extrai a informação sobre quem é a derivada. Agora, a gente está fazendo o sentido contrário. Da derivada, a gente está indo para a função. Isso é o começo do que a gente vai desenvolver mais tarde, que é a teoria de integração. Integração é essa coisa de
o contrário da derivada. Sabendo a informação sobre a derivada, você deduz a informação sobre a função. Mas isso aqui vai ficar para mais tarde. Bem, na atividade síncrona, eu vou desenvolver exemplos e aplicações disso que a gente viu na aula de hoje. Tá? Então, até mais tarde, pessoal.